Olá, olá, meus prezados colegas aí do YouTube, seguidores da nossa página, seguidores também do Facebook, Prof. Renato Brasileiro. Obrigado aí pela sua presença. Gravo hoje, colegas, o segundo vídeo, parte 2, falando sobre os impactos do novo Código de Processo Civil no processo penal. Eu gravei um primeiro vídeo para vocês, então sugiro, se você está tendo contato aí pela primeira vez, assista ao parte 1, que já está disponível no YouTube, e depois venha para cá, até por uma sequência lógica aí que foi trabalhada. No nosso encontro anterior, a gente comentava sobre a possibilidade de aplicação supletiva e subsidiária do novo CPC no processo penal. E naquele vídeo, eu firmei com vocês uma premissa importante, aí não custa relembrar, que o emprego da analogia, que é autorizado pelo artigo 3º do CPP, ele pressupõe a inexistência de lei disciplinando matéria específica, constatando-se, pois, a lacuna involuntária da lei. Por ser a analogia recurso de autointegração e não de derrogação, a analogia só pode ser admitida quando a lei for omissa. E aí comentávamos isso, né? Que a aplicação analógica do novo Código de Processo Civil só será possível quando verificarmos que o processo penal é omisso em relação à matéria. A gente já trabalhou com alguns exemplos. Eu citei para vocês a fundamentação de decisões judiciais em que o novo CPC pode ser usado. Falamos da contagem dos prazos em dias úteis em que o novo CPC não pode ser usado, porque o 798 trata da matéria de maneira diversa. Vejamos mais alguns tópicos que merecem a sua atenção. Vamos lá. Letra C, princípio da identidade física do juiz. Colegas, esse princípio, ele foi incorporado ao processo penal no ano de 2008. Até então, existia apenas no Código de Processo Civil e no ano de 2008 foi trazido para o processo penal, dizendo: o juiz que presidir a instrução deverá proferir sentença. Sem dúvida alguma, um dos princípios mais interessantes no campo probatório. Por quê? Todos nós sabemos, colega que faz audiência sabe bem disso, que é muito diferente quando você lê um depoimento e quando você acompanha a colheita daquele depoimento. É muito diferente, porque quando você está ali ao vivo, você acaba colhendo impressões quanto ao depoente. Às vezes ele gagueja um pouco, às vezes muita certeza também nos faz desconfiar da veracidade de suas informações, uma sudorese, às vezes a pessoa olha, fica olhando para a parte. Então, quer dizer, daí a importância, senhores, desse princípio. Quer dizer, o juiz que preside a instrução, ele acaba tendo uma maior sensibilidade para verificar a veracidade ou não das afirmações feitas pelas testemunhas. Por isso a importância desse princípio. Só que o problema é o seguinte: em 2008, o princípio foi trazido para o processo penal nesse sentido. Ou seja, o legislador não teve o cuidado de estabelecer nenhuma ressalva. Ele não disse: olha, mas e se o juiz falecer? E se o juiz aí for promovido? E se a juíza estiver de licença maternidade? O que nós vamos fazer? Diante do silêncio do Código de Processo Penal, colegas, sempre foi aplicado subsidiariamente o antigo CPC, já que o antigo CPC cuidava do princípio da identidade física e trazia algumas ressalvas. Veja o 132. O juiz titular ou substituto que concluir a audiência julgará a lide. Até aí tudo bem, é a mesma coisa do CPP. Só que o que ele trazia a mais era a parte final: salvo se convocado, licenciado, afastado, promovido ou aposentado, casos em que passará o seu sucessor. E, aliás, o afastamento por qualquer motivo. Os tribunais entendem, inclusive férias seria causa aí para isso. Então, colegas, essa parte final do 132 antigo, ela era aplicada ao processo penal. Qual é o problema? O problema é que desde o dia 18 de março de 2016, o princípio da identidade física do juiz já não existe mais no novo CPC. O princípio não consta, até mesmo que o novo CPC, ele não trabalha mais com a oralidade como regra.
Então, se a oralidade não é mais a regra, a identidade física do juiz, que é um de seus desdobramentos, também deixa de existir. E aí vem o problema, colegas. Essas ressalvas, outrora aplicáveis ao processo penal, esse 132 já não está mais em vigor. Como é que fica? Segundo a maioria dos colegas aí do processo penal, professores, outros doutrinadores, a gente percebe o seguinte: há uma unanimidade quanto à preservação dessas ressalvas. Ou seja, primeiro, o princípio da identidade física deixou de existir no processo civil. Só que óbvio que isso não tem o condão de mudar o CPP, já que o CPP trata da matéria de maneira expressa e em sentido contrário. Então, primeira observação importante, o 399, parágrafo 2º do Código de Processo Penal continua em vigor. Agora, como é que nós vamos fazer quando o juiz estiver convocado, por exemplo, para substituir um desembargador? O que nós vamos fazer quando a magistrada estiver de licença maternidade? Senhores, há um consenso na doutrina processual penal de que essas ressalvas do 132 continuarão válidas. Pela leitura que fiz, percebo que apenas o fundamento para isso é que vai variar um pouco. Alguns colegas vêm dizendo o seguinte: Renato, primeiro, temos aí uma hipótese de um 132 que foi revogado, mas que ele continuaria sendo aplicado, ou seja, seria uma hipótese de ultratividade dessa lei processual, já que, na verdade, ele teria sido incorporado ao Código de Processo Penal. É uma linha de orientação, entre outros, de um grande amigo, professor Fernando Gajardoni. Na minha opinião, coloco isso inclusive no manual. Apesar de não haver dispositivo semelhante ao 132 aí exibido no processo penal, senhores, vocês devem concordar comigo que em todas as hipóteses aí mencionadas, o que ocorre é uma cessação da competência do magistrado. Ora, e aí eu te dou um exemplo: eu sou o juiz, instruí o processo, mas fui promovido a desembargador. Você há de concordar comigo que a partir do momento em que fui promovido para o tribunal, eu já não tenho mais competência como juiz de primeira instância. Logo, é evidente que eu não posso julgar os processos pelo simples fato de ter feito a instrução, porque senão, na verdade, estaríamos sobrepondo o princípio da identidade física do juiz, que é um princípio com status de lei ordinária, a um princípio de envergadura constitucional, que é o princípio do juiz natural. Então, por isso, colegas, continuam válidas todas as ressalvas do 132 do antigo CPC ao processo penal. Varia entre os colegas do processo penal apenas o fundamento para isso. Sintetizando, são duas as possíveis soluções. Primeira delas, reconhecer que as exceções do 132 continuam válidas, porquanto em todas elas cessa a competência do juiz que havia instruído o processo. E uma outra fundamentação, muito bem trabalhada pelo meu querido amigo Fernando Gajardoni, ele vai dizer o seguinte: a ideia é reconhecer a ultraatividade do antigo Código de Processo Civil, pelo menos em relação às ressalvas do artigo 132, que teriam sido incorporadas ao processo penal. Ok? Caminhamos, colegas. Próximo item: incidente de resolução de demandas repetitivas. Colegas, vejam, e eu esqueci de falar isso no vídeo passado, eu quero falar sobre o novo CPC no processo penal. Eu não quero falar sobre o novo CPC, até porque, de maneira muito honesta e sincera, não tenho conhecimento suficiente para isso. Novo CPC, vocês vão estudar com os mestres aí do processo civil. Quero, na verdade, apenas discutir: posso usar isso? Não posso usar isso. E um dos temas mais interessantes trazidos pelo novo CPC é o conhecido IRDR. Na verdade, qual é a ideia do IRDR? É tentar trazer um pouco mais de segurança jurídica. Ou seja, se eu tenho a reiteração de determinada questão de direito, seja de direito material, seja de direito processual, esse incidente pode ser suscitado e, uma vez apreciada a questão pelo órgão competente, isso passará a ser aplicado a todos os julgamentos subsequentes. Está aí na tela para vocês o novo Código de Processo Civil, que vai dizer: é cabível a instauração do IRDR
quando houver simultaneamente efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão de direito. Cuidado, esse direito aqui citado pode ser tanto direito material, como pode ser também direito processual. E quando houver risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Segundo a doutrina, e ainda sobre esse RDR, uma vez julgado o incidente, qual é a relevância disso? A relevância disso é que ele será aplicado a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitarem na área do tribunal, e também aos casos futuros que versarem sobre aquela mesma questão e que venham a tramitar na competência do tribunal. Quer dizer, essa é a importância, quer dizer, traz uma segurança jurídica e, de certa forma, acaba facilitando também o trabalho dos tribunais, que não terão que rediscutir aquela matéria em todos os julgamentos. O problema é o seguinte, e aí algumas observações: o incidente não serve às partes, na verdade serve à segurança jurídica, evitando-se instabilidade e, de certa forma, proporcionando previsibilidade. 2. A questão a ser objeto do incidente deve ser de direito, e, como lhes disse, material ou processual. 3. Questão de direito, a controvérsia diz respeito não ao modo como ocorreram os fatos, mas apenas sobre como deve ser considerada a disposição legal. E, por fim, observação 4. Caso não seja resolvida a questão do incidente, haverá instabilidade, haverá uma verdadeira loteria para saber o que vai acontecer, e de desconfiança acerca do sentido que deve ser dado, por exemplo, a um dispositivo legal. Então, essa é a relevância do IRDR. E aí, colegas, vem o problema. Será que esse IRDR pode ser aplicado no processo penal? Por exemplo, será que o Tribunal de Justiça de São Paulo, do Paraná, pode se reunir através do órgão competente para solucionar, para trabalhar com essa resolução de demandas repetitivas no âmbito processual penal? O grande problema é o seguinte: será que isso está de acordo com o princípio da colegialidade? Então essa é a discussão que nós temos que fazer. O princípio da colegialidade, ele está previsto no Código de Processo Penal no artigo 609, parágrafo único, que vai dizer o seguinte: quando não for unânime a decisão de segunda instância. Quer dizer, a contrário senso, o que esse dispositivo está nos dizendo? Quando não for unânime a decisão. Quer dizer, o que o Código está nos dizendo é que a decisão de segunda instância, ela deve se dar por um órgão colegiado. Tanto é que é por isso que fala não unânime, quer dizer, não é a decisão singular de uma pessoa, e sim a decisão de um órgão colegiado. Aqui está o chamado princípio da colegialidade. Qual é a ideia dele, senhores? A ideia é que a colegialidade funciona como um desdobramento do duplo grau de jurisdição, permitindo que os tribunais, no julgamento de recursos, os desembargadores, possam trocar opiniões, possam trocar experiências, possam discutir teses, para então chegar à melhor solução do processo. O grande problema é o seguinte: esse IRDR, ele viola a colegialidade, porque certamente essa será a discussão. Na minha humilde opinião, não. Não há nenhuma violação à colegialidade e, por isso mesmo, senhores, devemos sim trazer o IRDR para o âmbito processual penal. Por que não há violação à colegialidade? Ora, por uma razão muito óbvia. O IRDR é apreciado por um órgão colegiado. Está aí na tela para vocês o artigo 978. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno, dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência. Parágrafo único. O órgão colegiado, incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese, julgará igualmente recurso, remessa ou processo de competência originária de onde se originou. Então vejam, senhores, que o IRDR, ele não viola o princípio da colegialidade. Pelo contrário, ele vai ao encontro desse princípio. Primeiro, porque no momento inicial, o IRDR ele é apreciado por um órgão colegiado. E segundo, senhores, porque convenhamos,
Os tribunais já não podem mais, toda semana, ficar discutindo as mesmas teses jurídicas. É necessário, principalmente nós do processo penal, buscarmos no novo CPC institutos que sejam capazes de dar maior celeridade à tramitação dos recursos. E aqui, sem dúvida alguma, o instituto dos mais interessantes que vai trazer essa celeridade. Não só, num primeiro momento, será apreciado por um órgão colegiado, mas também no segundo momento, a partir do momento em que aquela tese jurídica já estiver estabilizada, isso vai permitir ao órgão colegiado apreciar outras questões em que ainda não há uma definição. Perfeito? Vamos em frente. Já falamos hoje identidade física, falamos também sobre RDR. Próximo item, embargos infringentes e de nulidade. Colegas, os embargos infringentes e de nulidade estão previstos expressamente no Código de Processo Penal. Acabamos de olhar para o artigo 609, parágrafo único, que prevê os embargos de maneira expressa. Lembrando que são cabíveis apenas contra decisão não unânime e cabível apenas quando a decisão for desfavorável ao acusado, ou seja, é um recurso que atende exclusivamente aos interesses da defesa, pelo menos no âmbito processual penal comum, já que no âmbito militar os embargos podem ser usados tanto pela acusação pela defesa. Agora, no processo penal comum, os embargos infringentes que versam sobre direito material e os embargos de nulidade, que versam sobre direito processual, estão previstos expressamente no artigo 609, parágrafo único. E aí vem o problema, Renato, mas esse dispositivo continua válido à luz do novo CPC? Por que da pergunta? Pelo seguinte, quando você olha para o novo Código de Processo Civil e passa os olhos em seu artigo 994, você percebe que os embargos infringentes e de nulidade deixaram de funcionar no âmbito processual civil como modalidade autônoma recursal. Não está mais, não está aí. E aí vem um problema, quer dizer, não está mais como recurso autônomo. Cuidado, subsiste, no entanto, como técnica de julgamento. O artigo 942 aí exibido continua prevendo os embargos, porém não mais como recurso, e sim como uma técnica de julgamento. E aí vem dois problemas, colegas. Primeiro, fácil de ser respondido. Será que essa mudança vai produzir reflexo no processo penal? Não. Mais uma vez, é aquilo que a gente falou no começo do vídeo. Analogia só quando houver omissão. No Código de Processo Penal, está aí na tela, os embargos estão previstos, infringentes de nulidade, de maneira expressa. Então, esse dispositivo continua válido. O grande problema, colegas, é o seguinte: como é que fica, no entanto, quando nos depararmos com uma decisão desfavorável ao acusado, proferida pelo tribunal no julgamento de uma apelação, e uma decisão onde você tenha uma parte unânime e uma parte não unânime? O que fazer? Será que eu devo interpor simultaneamente recurso extraordinário contra a parte unânime e embargos infringentes de nulidade contra a parte não unânime? Sobre o assunto, não custa lembrar que o Código de Processo Civil antigo, ele foi alterado e passou a prever uma regra interessante quanto a isso. Está aí na tela, artigo 498 do CPC, que dizia o seguinte: quando o dispositivo do acórdão contiver julgamento por maioria de votos, logo, embargos, e julgamento unânime, logo, recursos extraordinários, e forem interpostos os embargos infringentes, o prazo para recurso extraordinário ou para recurso especial, relativamente ao julgamento unânime, ficará sobrestado até a intimação da decisão nos embargos. Quer dizer, senhores, claramente, o que o 498 fazia é consagrar o famoso princípio da unirrecorribilidade. Porque se eu tinha uma parte unânime e uma parte não unânime, interponha apenas os embargos infringentes. O prazo para o RE e para o RESP ficará sobrestado. Tranquilo. Aliás,
segundo o STJ, esse artigo 498 passou a ser aplicável ao processo penal. Está aí um julgado sobre isso, de 2006. A 5ª turma do STJ, que tem competência criminal, disse: interposição de embargos, infringentes e de nulidade, simultaneamente a recurso especial, impossibilidade, diante do 498 do CPC. Então aí o RESP 785679 do STJ. Quer dizer, o STJ dizendo que esse dispositivo poderia ser aplicado ao processo penal. Sabe qual é o problema? Já não existe mais, óbvio, né? Se os embargos deixaram de funcionar como modalidade recursal autônoma, significa dizer que esse 498 não foi reproduzido no novo CPC. É o que está aí na tela. E aí vem um problema, colegas. Diante disso, a partir do dia lá, né? A partir das decisões proferidas, a partir do dia 18 de março de 2016, valendo lembrar, né, que quanto ao direito intertemporal, o recurso é regido pela lei em vigor à época em que a decisão é proferida. Vem o problema. Como solucionar isso? Já que agora não há mais a regra do 498. Você tem duas possíveis soluções. Há quem entenda que vamos trabalhar com a ideia de que você tem uma decisão única e que aí você poderia entrar com os embargos infringentes e não entrar com o recurso extraordinário. Só que o problema, senhores, convenhamos até por uma segurança jurídica, se o 498 deixou de existir, voltamos à sistemática anterior, ou seja, o ideal, e até como segurança para você aí, é interpor os embargos infringentes e de nulidade contra a parte não unânime e contra a parte unânime interpor desde já recurso extraordinário ou especial. Sintetizei para vocês as duas possíveis soluções. A primeira delas, considerar a decisão como composta por capítulos diversos, cada qual impugnado no seu prazo, que era o regime originário do CPC, ou manter a sistemática do revogado CPC, reformada pela Lei 10.352, ou seja, interposição de um único recurso, em atenção ao princípio da economia processual e da unirrecorribilidade. Então, manter a sistemática do antigo CPC, colocar até entre parênteses, né, 498, reformada pela lei, em atenção ao princípio da economia processual e ao princípio da unirrecorribilidade. Senhores, na minha humilde opinião, a primeira posição me parece mais acertada e mais segura. Se já não tem mais o 498, o ideal é entender que contra a parte unânime você vai entrar com recursos extraordinários e contra a parte não unânime você vai interpor embargos infringentes e de nulidade. Aliás, o próprio Supremo Tribunal Federal, já na vigência do antigo CPC, entendia que o 498 revogado não podia ser aplicado ao processo penal. Está aí na tela para vocês, julgado nesse sentido, aí agravo de instrumento 432.884, em que o Supremo entendeu que o artigo 498 não poderia ser aplicado no âmbito criminal e, por isso, entendeu que o recurso extraordinário deveria ser considerado intempestivo. Então, até para não termos problemas quanto a isso, e para o seu RE não ser dado como intempestivo, que seria terrível, o ideal é trabalhar com a interposição dos recursos de maneira simultânea, ou seja, temos aí uma exceção ao princípio da unirrecorribilidade. Perfeito? Colegas, continuamos tratando aí das novidades trazidas pelo novo Código de Processo Civil e uma outra novidade interessante que merece ser trabalhada com vocês nesse segundo vídeo, está aí na tela. Emendácio libelli e necessidade de oitiva das partes. Está aí letra H, porque eu pulei aqui alguns slides devido ao nosso tempo. Seria, na verdade, a nossa letra E, se não me engano. Letra E ou F, Titi? Letra E. A gente falou sobre o incidente, resolução, princípio da identidade física do juiz e os embargos. Seria letra F, Titi. Então vamos lá, senhores. Está aí o próximo item. Emendácio libelli e desnecessidade oitiva das partes. Aqui um tópico interessante, por quê? A emendácio libelli está prevista aí no artigo 383. De maneira rápida, vamos lembrar que na emendácio
não haverá alteração da base fática da imputação. Na verdade, a imputação permanece a mesma. O que vai acontecer é que o juiz vai alterar a classificação que foi dada pela parte acusadora. Então, num exemplo muito simples, até que dava outro dia lá no MP de Santa Catarina, imagine vocês aquele exemplo da trombada. O que é trombada, Tiago? Imagine você que eu estou andando na rua e alguém me dá uma trombada. Eu caio no chão. Quando eu caio no chão, a pessoa se aproveita e subtrai meu celular. Tiago já foi vítima de trombada? Não? Né? Tiago toda semana é assaltado aqui em São Paulo, coitado. Trombada ainda não foi vítima. Essa é a narrativa. E o promotor classificou como furto isso. Vai para o juiz. O que seria a emendácio libelli? O juiz entende que os fatos narrados, eles vão encontrar um juízo de subsunção no crime de roubo, porque teria havido violência contra a pessoa. E essa violência foi instrumento para assegurar a subtração do bem. Então isso é roubo. O que o juiz vai fazer? Está aí na tela. O juiz vai fazer a emendácio libelli. Quer dizer, não haverá alteração da base fática da imputação, mas o juiz vai corrigir a classificação equivocada do promotor e vai condenar pelo crime de roubo. E aí surge o problema, senhores. Quando o juiz faz emendácio libelli, ele precisa ouvir as partes? De acordo com o Código de Processo Penal, não. Não há necessidade de oitiva das partes. É impressionante, colegas, mas ainda é muito firme aquela premissa de que no processo penal o acusado defende-se dos fatos que lhe são imputados. E aí o que vão dizer? Olha, se o promotor narrou a trombada com todas as circunstâncias, o juiz pode condenar por roubo, porque o acusado teve a oportunidade de se defender da imputação. A classificação não vincula a defesa. Sobre o assunto, separei para vocês, inclusive, um julgado do STJ, aí exibido, falando exatamente isso. Que se, na verdade, a imputação foi feita com todas as circunstâncias, não haverá nenhuma violação à ampla defesa, já que os fatos teriam sido devidamente descritos. Então, se o acusado defende-se dos fatos que lhe são imputados e não da classificação, é perfeitamente possível a realização da emendácio sem que as partes sejam ouvidas previamente quanto a isso. Colegas, a nosso juízo, e aqui ousando inovar um pouco, pensamos que é hora de repensar isso. Ou seja, por que a possibilidade de uma decisão surpresa no processo penal? Sobretudo diante do novo Código de Processo Civil. Aí na tela o novo CPC diz: o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. O artigo 10 aí trata do assunto. De maneira muito semelhante, o artigo 933, agora no capítulo que trata do julgamento dos recursos, também dispõe de maneira semelhante. Vejam, se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente, a decisão recorrida ou de questão apreciável de ofício, ainda não examinada, que devam ser considerados no julgamento, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 dias. Senhores, a nosso juízo, não faz sentido que o contraditório e a ampla defesa sejam tão respeitados no âmbito processual civil e que idêntico raciocínio não seja trazido para o processo penal. Não custa lembrar que o princípio do contraditório, ele não versa apenas sobre questões fáticas, ele versa também sobre questões de direito. E queira ou não, não há como negar que o acusado se vê, sim, surpreso diante de uma emendácio libelli, diante de uma desclassificação para um crime que provavelmente ele não se defendeu. Então, a nosso juízo, senhores, é hora de trazermos para o artigo 383 do Código de Processo Penal a aplicação subsidiária do artigo 10 do novo Código de Processo Civil. Portanto, ao fazer emendácio libelli, deverá o juiz dar concretude ao contraditório, oportunizando, então,
logicamente que com termos sóbrios e comedidos, para não fazer um pré-julgamento, mas que ele dê sim às partes oportunidade para se manifestar quanto a essa possível desclassificação. Raciocínio idêntico também valerá para o julgamento dos recursos. A gente sabe que a emendatio libelli também pode ser feita pelos tribunais, desde que respeitado o princípio da non reformatio impeius, está aqui no 617, e nos parece que ao fazer a emendatio libelli, o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, também deve aplicar o novo Código de Processo Civil, artigo 933. Então, a nosso juízo, é assim que esses dois artigos devem ser lidos à luz do novo Código de Processo Civil, ou seja, doravante, emendatio libelli também deve ser feita com a manifestação das partes em fiel observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Legal? Colegas, 30 minutos gravados. E eu não consegui encerrar o assunto, Tiago. É até curioso isso, porque tem muita coisa ainda para ser trabalhada com vocês. E é o que nós vamos fazer no terceiro vídeo dessa série, para o qual vocês já estão desde já convidados. Agradeço ao Tiago, nosso cameraman, diretor aqui, pelo excelente trabalho de gravação e agradeço a vocês pelo carinho, pela atenção e pela paciência. Lembre-se, sua crítica é muito bem-vinda. Coloque seu comentário, mande sua mensagem pelo Facebook e, se porventura tiver interesse em já ir aprofundando seus estudos, fica aí a sugestão para passar os olhos no nosso Manual de Processo Penal e também no nosso Código de Processo Penal comentado, que já estão atualizados à luz do novo CPC. Pessoal, muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima. Terceiro vídeo. Tchau.